Paz seja convosco, amém? Que bom que você está aqui hoje, quarta-feira profética, culto de oração. Eu quero compartilhar uma palavra contigo sem demora. Hoje nós vamos fazer algumas orações, amém? Irmãos, nós estamos na última semana do nosso jejum da vitória. Quem está no jejum da vitória aí? Levanta a mão. Eu creio que Deus está fazendo coisas incríveis. Você crê? Eu creio que já saiu do trono de Deus respostas. Por isso que talvez você esteja passando por algumas lutas. Por isso que talvez aí tenham sido os dias difíceis. Talvez hoje foi um dia difícil para você, viu? O mundo espiritual está se movendo. O inimigo não está feliz com a gente. Mas acredite, a vitória vem, está chegando. E eu quero te motivar a continuar em jejum, em oração, buscando a presença de Deus. É um tempo que o Senhor está fazendo coisas grandes em nós, para fazer depois através de nós. Amém? E para fazer apesar de nós. Eu creio, é um movimento do céu esse jejum para mexer aqui dentro. Eu quero te convidar a abrir o seu coração, antes de qualquer palavra, antes de ministrar, antes de qualquer pedido, eu quero dizer para você que Deus está te chamando hoje para um lugar. E esse lugar é para descansar na presença dEle, para estar na presença do Senhor, porque não existe transformação, não existe movimento, não existe avivamento, não existe cura, não existe libertação se nós não estivermos na presença do Senhor. Então, hoje eu quero te convidar. Abra mão dos pensamentos que deixaram lá em casa. Abra mão daquilo que você tem para resolver. Sabe? Deixa a sua mente se ligar com o Senhor hoje. Primeira oração. Vamos pedir para o Espírito Santo. Primeira oração dessa hora, né? Porque nós já oramos. Vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a estar aqui? Vamos fazer junto essa oração? Vamos fazer junto? Então, feche os seus olhos aí, onde você está. Quero te ajudar. Pede para o Espírito Santo, me ajuda a estar aqui. Ajuda. Pede para o Espírito Santo, acalma o meu pensamento, meu coração. Tira de mim as distrações. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez oramos a Ti. Pedimos, Senhor, nos ajuda a permanecer aqui fiéis, Pai, para ouvir a Tua voz. Senhor, a permanecer aqui com o nosso entendimento voltado à Tua palavra. Cremos, Senhor, Tu és a palavra, Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa levar o nosso pensamento para longe. Vem, Espírito Santo, trabalha em nós no movimento do céu nessa hora. Vem, Espírito Santo, traz a Tua presença permanente e real aqui. Nós acreditamos muito no movimento da Sua voz. Então fala conosco, Senhor. Espírito Santo, nos leva para esse lugar de presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Jeremias 29, 13. A RA para quem está no Data Show hoje. Jeremias 29, 13. Já acharam? Amém? Amém. Vocês me procuram. Pode ser. Tá tudo certo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus pode ser achado? Ele deseja ser encontrado. O Senhor deseja ser encontrado por nós. Essa noite, deseja encontrar Deus? Então, nada de estar aqui pela metade, amém? Vamos estar aqui por inteiro, amém? Então, se a sua mente vagar, eu quero ensinar você, se a sua mente, fazer você se distrair, a hora que você perceber que você está vagando, chama você a si mesmo.
Sabe, quando você perceber que está vagando, toque em você e fala: Senhor, me ajuda, eu quero estar aqui, não pela metade. Amém? Vagou, põe a mão, fala com você mesmo. Chama você mesmo, fala com você aqui, ó. Ai, volta para cá. Quero estar inteiro, não pela metade. Irmãos, hoje quando eu meditava na palavra de manhã, pedindo para o Senhor uma direção para nós nessa hora, nesse tempo, orando também pelo encontro dos vencedores, fiquei assim, Deus falou comigo em alguns temas e no final eu entendi o que o Senhor queria, que a gente tivesse um movimento de oração. Então são algumas mensagens e algumas orações hoje, amém? Primeira mensagem de hoje são as pequenas distrações que roubam o nosso espiritual. O Pai nos chama hoje para um tempo de vigilância espiritual. Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, Cantares, não sei como está na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 15. Vamos falar sobre as distrações. Quem que está no Data Show hoje? Achou, filho? Capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Algumas traduções dizem assim, que fazem mal às vinhas. Irmãos, a palavra de Deus hoje quer falar com a gente sobre as distrações na nossa vida com Deus. Aqui, a palavra diz assim, ó, que não são os leões que estragam as vinhas, não são os grandes animais que olham aquilo já florindo, já estavam em flores, já estavam num ponto tão bonito, logo estariam colhendo frutos. A Bíblia não fala que são os grandes animais que vinham e devastavam as vinhas. A Bíblia fala que eram pequenas raposinhas. Assim é a nossa vida espiritual. Porque coisas sutis, quase imperceptíveis, aparecem na nossa vida para roubar de nós a fé, para roubar de nós a alegria de estar no Senhor, para roubar de nós o gozo de estar na presença de Deus, para roubar de nós a alegria da comunhão, de estarmos juntos, sabe? Pequenas coisinhas roubam de nós muitas coisas que estávamos ganhando em Deus. E sabe o que é impressionante? Às vezes é tão devagar, é um processo tão sutil, aos poucos, feriu uma vinha que estava em flor aqui, arrancou outra que estava ali, e a gente olha e fala, é bastante, a vinha é grande. Aos poucos a gente vai se deixando levar, quando a gente percebe, devastou-se todo um vinhedo. Pequenas coisas, coisas que talvez a gente não enxergue. Distrações constantes, excesso de ruído na nossa mente. E hoje, intencionalmente, eu falei para você, olha, toma cuidado com o que está aqui. Se a sua mente vagar, pede para o Espírito Santo te fazer voltar. Porque nós estamos num mundo tão agitado, irmãos. E parece que cada dia, cada vez mais, nós estamos esquecendo de vigiar aqui, ó. Às vezes nos distraímos, às vezes damos desculpa para certos diagnósticos e vamos deixando levar. Não, sou assim mesmo, sou distraído mesmo. Normal. Tem um monte de gente que é assim. E aí a gente não vigia.
Antigamente a gente pedia, Deus, por favor, me faz isso. Hoje a gente fala assim, tá todo mundo distraído. Precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a estar com a mente aqui. Sabia que são distrações do inimigo aqui, para nos roubar a palavra, para nos roubar o momento de adoração na hora do louvor. Sabe? Excesso de ruído aqui na mente. Algumas convivências, sabe? Algumas companhias também são pequenas raposas. Existem algumas companhias que drenam a nossa paz. Alguns pensamentos repetitivos na nossa mente, que são distrações para nos roubar da presença de Deus. Sabia que a falta de vigilância com o que a gente ouve e com o que a gente absorve dentro de nós, são essas pequenas raposas que a Bíblia fala? Deus nos chama para um tempo de vigilância espiritual. Hoje de manhã, eu mandei um recado lá no grupo de servos. Nós temos servos aqui que vão para o encontro. E eu pedi para os servos, venham para o culto, porque Deus tem algo especial. Porque nós, os servos do encontro, estamos numa semana crucial para nós. Muitos de nós estamos jejuando, jejuando 12 horas, da meia-noite ao meio-dia, para buscar um tempo com o Senhor para poder servir. E muitos já estão enfrentando algumas desavenças, alguns movimentos espirituais. E tudo isso é para tirar de nós o foco, a vigilância, a paz, a fé. Só que, às vezes, nós nos esquecemos que não tropeçamos em grandes montanhas. Que onde a gente tropeça é em pequenas pedrinhas. Porque, irmãos, fala a verdade. Se você estiver andando no caminho e encontrar um monte na sua frente, você vai desviar? Claro que vai. É visível. Ninguém tropeça em uma montanha. Se eu estiver em um caminho, se tiver uma montanha na minha frente impedindo a passagem, eu vou tropeçar. Onde é que a gente tropeça, irmãos? Em pequenas pedrinhas. Se for uma cratera na minha frente, eu caio. Onde é que a gente se enrosca? Enrosca o pé? Em pequenos buraquinhos, em rachaduras no meio do caminho. A gente tropeça em coisinha boba. Às vezes a gente está em casa, tem um monte de brinquedo espalhado na sala, né, Tamires? Assim, nossa casa, né? Com criança. A gente não tropeça naqueles ursão que fica no chão. Mas quantos tropeços a gente dá naquelas pecinhas desse tamanho? São as raposinhas no meio do caminho. É assim a nossa vida espiritual. E Deus nos chama vigilância espiritual. Quando percebemos essas pequenas coisinhas, esses pequenos brinquedinhos no meio do caminho, sabe? Faz com que o nosso coração seja afetado. Faz com que o nosso coração já não seja sensível mais à presença de Deus. Provérbios 4:23 diz assim, irmãos: sobre tudo o que deve se guardar, guarde o seu coração. Raposinhas querem afetar o nosso coração. Porque tudo começa no coração. A Bíblia diz que o coração é fonte de vida. Tudo começa no coração. O inimigo não precisa te parar para te afetar. O inimigo não precisa te parar, sabe, para arrancar a tua fé. O inimigo não precisa fazer você sair da igreja para acabar com a sua vida espiritual. O que ele precisa é só te distrair. É só isso. Ele precisa te distrair, porque se ele te distrai, irmão, ele te enfraquece.
se ele te enfraquece, ele não precisa tirar a gente da igreja. Ele deixa dentro da igreja, porém, morto. Essa é a função de Satanás. Ele veio roubar, matar e destruir. E como é que isso acontece? Você ainda está na igreja, mas não está por inteiro. Vem, a cabeça fica lá fora. Vem, a mente fica vagando. Vem, fica pensando no amanhã. Vem, não consegue louvar na hora de louvar. Não consegue ouvir na hora de ouvir. Não consegue se concentrar. Quando sai, fala assim: nossa, a pastora não é a mesma, né? Nossa, a mensagem do pastor está tão fraca. Nossa, o culto não é mais o mesmo. O inimigo não precisa nos parar, se ele somente nos distrair. Ele acaba com a nossa fé. Sabe como é que ele faz? Sabe como é que acontece? Você ora e a mente está tão longe. Você ouve, mas não absorve o que ouviu. Você sente, chora, mas aquilo não permanece aqui. Porque as raposinhas tiram de nós a sensibilidade no espírito. E aí, a gente confunde. A gente joga sobre o outro. Joga sobre o pastor, sobre o líder. A gente joga sobre o louvor. A gente joga sobre o diaconato aquilo que não é função deles liberar para nós. Você entende essa palavra? Nós estamos aqui para entregar um culto a Deus. E quantos acabam se distraindo por pequenas raposinhas e acham que vêm aqui para só receber algo de Deus? Não, das pessoas. E aí, as pessoas não são tão cheias do Espírito Santo assim. Satanás não precisa tirar-nos da igreja. Ele só precisa nos distrair. Isso é distração espiritual, irmãos. E hoje Deus está nos chamando, sabe? Deus está nos chamando. Sabe o que Ele diz? Volte a sua atenção para mim. Volte o seu foco para mim. Volte a sua sensibilidade para mim. O Senhor quer trabalhar em nós, para depois trabalhar com a gente, para depois trabalhar mais, apesar de nós. Irmãos, o Senhor deseja tanto ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O Senhor quer ser encontrado essa noite. É desejo do Senhor. E aí, eu quero te convidar, aí onde você está, a fechar o seu coração, a meditar nessa primeira palavra de hoje. Sabe, andamos distraídos da presença de Deus. E eu queria te convidar a pensar sobre essa mensagem. E aí, do jeitinho que você está. Na escola de servos, eu ministrei um dia, o pastor ministrou do outro. Sobre oração, irmãos. E lá, a gente aprendeu que oração não tem posição. Lá nós aprendemos sobre pessoas que oraram sentados. Pessoas que oraram em pé. Lá nós aprendemos que o Senhor respondeu Paulo quando ele se pôs de joelhos e por uma causa específica ele orou a Deus. Mas na escola nós também aprendemos que um dia teve um rei que estava desesperado. E mesmo deitado, sem forças, virado para a parede, ele orou e Deus respondeu a oração. Sabe? O Senhor responde orações, apesar da posição. Então, muito melhor estar sentado com o coração rendido de joelhos a Ele, do que estar de joelhos com o coração soberbo na presença dEle.
Vamos orar? Debaixo dessa palavra. Peça para o Senhor hoje, Senhor, me tira as distrações. Peça para o Senhor hoje, Senhor, trabalha no meu coração. Sabe, irmãos, de alguma maneira o Senhor falou com você. Se você sente que precisa pedir perdão para o Senhor, peça hoje. Peça, Senhor, me perdoa, porque tenho permitido que raposinhas venham aos meus ouvidos e tirem minha sensibilidade da tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira mensagem. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja nessa hora. Pai, crendo nisso, Senhor, na tua palavra que diz que o Senhor ouviu orações de todas as formas e mesmo sentados, Senhor. Pai, nós oramos, Deus, e eu peço a Ti, Pai, que debaixo dessa palavra sobre raposinhas e distrações, que nessa noite nós possamos reconhecer que muitas vezes temos nos distraído, Senhor, com pequenas distrações, conversações, Pai. Senhor, perdoa-nos por tudo aquilo que roubou a nossa atenção espiritual. Tira de nós, Senhor, todas as distrações, tira de nós todo o excesso, tira tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Abre os nossos olhos espirituais. Senhor, devolve-nos a sensibilidade da Tua presença novamente, Senhor. Que o nosso coração volte a queimar pela Tua presença. Que o nosso coração volte a queimar, Senhor, querendo Te buscar a qualquer custo. Pai, nós rejeitamos toda distração, Senhor. Queremos viver atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo essa declaração? Noite profética, irmãos. A boca tem poder. Você pode repetir comigo? Pai, debaixo dessa palavra, eu rejeito toda distração. Eu rejeito, Senhor, tudo aquilo que me afasta da Tua presença. E eu declaro que a partir de hoje, meus olhos estarão abertos, minha sensibilidade espiritual estará aguçada, serei sensível à Tua presença. Eu rejeito toda raposinha que vier contra a vinha. Sei que florescerei na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, precisamos andar debaixo da palavra de Deus. Sabe o que nos liberta? Isso aqui, ó. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, buscarmos resposta na palavra dEle, haverá libertação. E sabe, libertação permanente? A libertação que fica, irmãos, é a libertação que vem através da meditação da palavra. Essa semana, eu e o Naldo estamos fazendo um curso de intercessão. E essa semana foi muito interessante. Na parte de libertação, eu agradeci a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor, porque é isso que eu acredito e que eu carrego. Uma pastora experiente de mais de 45 anos, experiente em libertação no Brasil, sente que está chegando a hora dela distribuir o seu legado, porque há um momento que Deus fala e ela abriu uma escola de intercessores. Nós nos matriculamos. E essa semana, eu ouvindo uma das mensagens, eu agradeci ao Senhor, porque eu falei, obrigado, Senhor. Uma das palavras que eu ouvi foi exatamente isso. A libertação que fica é a libertação pela palavra. Nós precisamos ser uma igreja bíblica, irmãos. Porque é lindo ver a libertação quando há manifestar de demônio. É lindo. É lindo. A pessoa vem possessa. De repente o demônio manifesta, e quando a gente vê um ministro vindo e expulsando o demônio, e o demônio sai, é lindo ver uma pessoa ser liberta. Mas você já percebeu muitas vezes o quanto a libertação não permanece?
Quantas pessoas vêm à igreja, o demônio manifesta, o demônio sai, as pessoas saem daqui para fora, porque não tiveram entendimento na palavra. Amanhã, caem nas pequenas pedrinhas. Amanhã vem de novo as pequenas raposinhas. Essa pessoa não está com a palavra de Deus dentro. Por isso que a Bíblia fala que quando um demônio sai, 7 demônios voltam. Porque aquilo que não tem entendimento, aquilo que não vem para a nossa consciência, aquilo que não entra em nós, provavelmente não permanece. Por isso, a libertação que permanece é quando nós ouvimos a palavra, comemos da palavra, entendemos da palavra, nada rouba de nós. Quando a palavra entra, irmãos, a libertação acontece e ela fica. Por isso que muita gente sabe, meu Deus, eu era virado no passado, eu era terrível. E eu conheci Jesus, e Jesus mudou a minha vida. E as pessoas falam, e eu nunca fiquei possuído. Nunca ninguém expulsou demônio. Mas eu sei que era cheio de demônio, porque eu era terrível. E aí a gente fala, sabe, com certeza você foi liberto pela palavra. E a libertação pela palavra, ela permanece, irmãos. Por isso, nós somos uma igreja bíblica. Quero compartilhar com você outra palavra que Deus falou no meu coração, referente ao coração. Guardando o coração, irmãos, e preservando a paz. Guardar o coração para a gente preservar a paz em nós. Depois da gente identificar as distrações, depois a gente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Senhor, o que são essas raposas que estão vindo na minha mente? O que são essas raposas que vêm no meu ouvido? O que são essas raposas que me cercam em forma de relacionamentos? Agora, nós precisamos proteger o nosso interior. Porque se não houver proteção, pode ser que a gente seja infectado novamente. Efésios 6,15 diz, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, irmãos, nós não somos definidos pelo ambiente que nós estamos. Nós precisamos carregar o ambiente de Deus. Entende? Porque haverá dias que estaremos em ambientes que não são de Deus. E se nós formos o ambiente de Deus, nada vai entrar em nós, sabe? Pessoas inquietas, ambientes carregados, palavras negativas, palavras maldizentes, fofocas, injúrias, intrigas, difamações, ambientes para tentar roubar a nossa paz. Tudo isso pode tentar entrar em nós. Pode tentar entrar, irmãos. Mas se nós somos o ambiente de Deus, não vai permanecer. Se nós somos o ambiente de Deus, nós somos o reino do Senhor naquele lugar. Nós não somos o ambiente em que estamos. Nós somos o ambiente de Deus em nós. Nós precisamos carregar a paz do Senhor e nós precisamos manifestar essa paz de Deus. Hoje Deus está dizendo para nós, você pode amar pessoas sem absorver o que está dentro delas. Entende? Você pode amar pessoas e amar muito, mas conseguir enxergar nelas, opa, há algo ali que não pode entrar em mim. Preciso orar por elas. Você pode ajudar pessoas sem se contaminar com elas. Porque, aliás, nós somos o ambiente de Deus. Você pode estar perto de pessoas que carregam um ambiente do mundo. Você pode estar perto de pessoas que carregam um ambiente hostil. E pode não estar envolvidos neles.
nós devemos amar as pessoas e não nos contaminar por elas. Precisamos estar calçados. O Evangelho de Cristo, ele traz paz. Tudo aquilo que não traz paz, irmãos, peça discernimento do Senhor. Que ao entrar nos lugares, você peça: Deus, mostra-me se há a tua paz. Se não há paz, se há movimento de intriga, de injúria, de fofoca, de difamação, lembre-se, você não é o ambiente em que você está. Você é o ambiente de Deus. E eu queria, debaixo dessa palavra hoje, orar com você também, para que você carregue esse evangelho de paz. Para que você não se contamine. Para que você seja o termômetro de movimento e mude o ambiente onde você está. E se o Senhor te der discernimento, se necessário for, retire-se. Saia. Há lugares que não são para nós. Há ambientes que não são para nós.